Essa aula, nosso cenário de ensino vai ser sobre aplicações IoT. E o que a gente vai discutir nessa aula de hoje? Você descrever, então, as principais aplicações de negócios na parte do IoT e exemplificar aí as aplicações com IoT. E também iremos demonstrar as aplicações de IoT aí com a parte de Arduino. Então, vamos começar com o crescimento explosivo da internet das coisas, né? Então, os dados-chave começaram entre 2020 até 2024, ou seja, 200 bilhões de dispositivos conectados. Isso foi tirado, então, da Intel, esses dados. 41,6 bilhões de dispositivos IoT apenas em 2025, tá? E aqui a gente pode trazer um exemplo, que seria um hospital moderno, que ele pode ter mais de 1.000 dispositivos IoT, exemplos, bombas de insulinas e monitores cardíacos, tá? Então, por isso, tantos objetos da IoT. E a IoT, então, na indústria 4.0, nas partes que elas são utilizadas. Então, é na manutenção preventiva, ou seja, sensores de vibração em máquinas, tá? Para evitar falhas. Por exemplo, a indústria Siemens já utiliza isso, tá? Logística inteligente, ou seja, etiquetas de RFID, então elas rastreiam os produtos, tá? Em tempo real. Hoje em dia, uma indústria que utiliza a parte de rastreamento aí em tempo real é a própria Amazon, tá? Com o Amazon Prime. E outro caso que real também é a fábrica da Bosch, tá? Na Alemanha, ela reduziu 25% dos custos aí utilizando IoT. Seguindo aqui, na parte de automação residencial, a gente pode trazer exemplos práticos aqui, que é a parte dos termostatos inteligentes, tá? Eles ajustam a temperatura aí com base nos hábitos. Fechaduras biométricas, então acesso via smartphone ou digital, ou até por senhas de toque também, tá? E qual que é o impacto, né, da automação residencial? Ou seja, a economia de 15 a 20% aí de energia, tá? Fonte é o EPA. Então, utilizando tomadas e os termostatos, acabam aí economizando uma boa energia. Chegamos na parte das cidades inteligentes, né? Então, as soluções de IoT que tem nas cidades inteligentes é na parte de iluminação pública adaptativa, né? Ou seja, os postes escurecem sem movimento. Isso já acontece em Barcelona, né, na Espanha. Na parte de gestão de tráfego, ou seja, os sensores ajustam semáforos dinamicamente, tá? Isso também existe em Singapura, tá? Esse exemplo aqui citado. E a gente pode trazer números também, ou seja, 50% das cidades globais usarão IoT até 2025, tá? Que é o ano que a gente está, segundo o Gartner. Pessoal, meu áudio está legal? Vocês estão escutando bem? Tudo certo aí? Responda aí no chat. Tudo certo. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês escrevem aí no chat. Vamos seguir. E na saúde, né? Onde que é utilizado na internet das coisas? Quais são as inovações que o IoT traz na parte da saúde? Ou seja, são pílulas inteligentes, tá? Que é do Proteus, que servem para monitorar a ingestão de medicamentos. Também temos aí a parte de marca-passos conectados, tá? Que eles alertam o médico aí sobre anomalias, né, nos batimentos cardíacos de seus pacientes. E podemos trazer estatísticas, tá? Então, o mercado da IoT na saúde, ele valerá mais de 534 bilhões de dólares até o final aí de 2025. Ou seja, ele é muito utilizado, então, também na área da saúde, tá? Na parte de aplicações de IoT no nosso varejo, então a gente pode trazer alguns casos de usos, que é o checkout automatizado. Por exemplo, a Amazon Go faz isso, então câmeras e sensores cobram automaticamente. Ou seja, existem até aqueles mercados, né? Que você entra, pega uma coisa e sai, sem ter ninguém lá. Então,
os próprios sensores conseguem validar o que foi pego, né, e já descontar na própria carteira ali da Amazon. Na parte de estoques inteligentes, então, sensores, tá? Em prateleiras, alertam aí para reposição. Aqui já é os mercados da Walmart. Então, já consegue validar quanto tem no estoque, né, do mercado, se é necessário fazer uma reposição desse produto ou não. Se está vazio, eles têm que repor. Então, vai ter um sensor avisando isso para os estoquistas fazerem essa troca ali. E qual é a vantagem disso tudo aí no nosso varejo? Então, é a redução de 30% em perdas, tá? Por roubo ou até validade, tá? Então, isso já traz uma grande redução aí de custos para as empresas que estão utilizando a IoT, então, no varejo. Na parte dos carros autônomos e conectados, né? Onde é feita a parte da IoT, né? Internet das coisas, nesses carros. Ou seja, as tecnologias. É o V2V, né? Que é o Vehicle to Vehicle. Ou seja, os carros conversam entre si, então, para evitar acidentes. Também trazem diagnósticos remotos, né? Ou seja, os sensores, eles enviam dados para as concessionárias. Então, isso hoje em dia, a Tesla do Elon Musk já faz, tá? Então, antes de acontecer alguma coisa, já tem o diagnóstico, então já envia então, para a empresa. Então, é algo que cada vez mais vai acontecer, né? E vai ter mais IoT na parte dos carros, tá? E na parte dos dados, tá? Então, ou seja, 250 milhões de carros conectados irão existir até o final de 2025, tá? Ou seja, muito carro aí que vai utilizar a tecnologia do IoT. E na parte da agricultura, quais são as aplicações da internet das coisas aqui? Vai ter a parte de irrigação inteligente, né? São sensores de umidade de sol. Por exemplo, hoje em dia, a John Deere já utiliza disso, já vende essa parte de IoT aí, então, para irrigação de umidade aí do sol, tá? E também existem drones agrícolas, né? Que servem aí para a parte de monitoramento de pragas e saúde total aí da plantação da fazenda, tá? A gente pode trazer em dados, né, o impacto que isso causa, né? Ou seja, é um aumento de 20% na produtividade, tá, pessoal? Então, é uma boa melhora aí nos lucros na parte da agricultura. Na parte aí de segurança do IoT, então, as aplicações, os desafios e as soluções, né, nessa parte que é tão importante, né? Ou seja, existem desafios, né, que são problemas, porque a câmera em IoT elas podem ser hackeadas, tá? E teve aqui um caso de um ataque a 150 mil câmeras em 2021, tá? Então, qual foi a solução, né? Ou seja, é criar uma criptografia de ponta a ponta, exemplos de dispositivos aí com TLS, tá? Então, existem desafios e soluções para esses desafios. O problema é que as câmeras elas podem ser hackeadas na segurança, né? Mas a solução é a criptografia aí para que isso não aconteça. Vamos lá. Aqui a gente pode fazer um caso prático aí de Smart Farm, tá? Então, é um sistema IoT completo, tá? Por sensores de solo, tá? Que seja de umidade e do pH da água. Drones com câmeras multiespectrais. E uma plataforma central para controle, né? Podendo ser, por exemplo, da IBM ou da Watson IoT, tá? Qual seria um resultado desse caso prático aí? Pode ter até redução de 50%, tá? No uso de água, tá? Isso é uma fonte da própria IBM que fez esse estudo e trouxe para a gente colocar aqui na nossa aula de hoje. E aqui a gente pode trazer algumas tendências, né? Futuras aí das aplicações. Então, a gente pode trazer os destaques, né? Que é a parte da 5G mais o IoT, ou seja, uma latência de 1 milissegundo, né? Para cirurgias remotas, ou seja, com a 5G a latência, né, é muito baixa, então vai dar para começar a fazer essas cirurgias remotas com robôs, né? E também a parte da IoT quântica, né? Que é a parte da comunicação ultra segura, tá? E a gente pode ter uma
pergunta aqui para a gente refletir, né? Então, como a IoT ela pode revolucionar a área aí, a sua área de atuação, né? A nossa área. Então, com a IoT a gente pode trazer diversas formas aí de melhorar todas as áreas, né? Desde a saúde, da agricultura, da TI. Então, existem diversas formas que podem ajudar aí e trazer um lucro maior para as empresas. A gente vai trazer uma conclusão aqui dessa parte. Então, o IoT ele já é realidade, né, em todos os setores, mas ele precisa, né, ele exige uma infraestrutura boa, ou seja, uma internet de qualidade, uma 5G, uma Wi-Fi com alcance bom ali, um edge computing. Na parte tem que ter segurança, tá? Parte de LGPD e criptografia, porque esses dados podem ser roubados e utilizados aí contra os usuários, contra a empresa, depois, né? A gente traz uma dica também, né? Comece com um ESP32 ou um Raspberry Pi aí para prototipagem. Então, quando vocês quiserem dar uma brincada aí, tentar criar algo, utilizem esses dois hardwares. Eu utilizei o ESP32, que ele é mais barato, e utilizei um sensor aí também térmico um pouquinho baratinho para mim fazer meu TCC. Foi bem divertido aí. Até para fazer em casa, é divertido para brincar. As classificações das áreas de negócios em aplicações IoT. Cadeia de suprimentos e logísticas. Então, o IoT ele permite a automação, né, dos negócios de varejo, podendo utilizar aí a parte de gestão de estoques, né, como a gente falou anteriormente, que o Walmart já utiliza isso, né? Então, desde a parte de repor o produto, então, estar sempre à vista dos consumidores. Então, também monitorar o fluxo de clientes em determinados pontos da loja. Então, se tem muita gente naquele ponto, consegue se monitorar, consegue ter maior segurança também, né? Para saber o que pode estar acontecendo lá. E também a parte de otimização aí no negócio, né? Na parte de controle de pagamentos dos produtos. Como a gente falou, a Amazon anteriormente, ele tem aquele Amazon Go, que é o mercadinho, que você entra, pega a sua coisa e sai, já pagando já o seu produto, né? Então já tem uma otimização aí na forma de pagamento dos negócios. E na parte de energia, de conservação de energia do nosso meio ambiente. Então a IoT ela pode ser utilizada em diversas soluções, tá? Que permitem a parte de conservação dessa energia. E a solução que pode implementar aí é a conservação da energia otimizando custos de negócio. O que a gente pode trazer aqui são desde aquelas placas solares, tá? Inteligentes, ou seja, onde bate o sol, ela já consegue girar, buscar onde o sol está rotacionando. Então isso ajuda muito, tá? Pelo que eu me lembro, isso é utilizado já no Chile, tá, pessoal? Então já está em uso. Na parte de agricultura inteligente, ou seja, a IoT ela pode ser utilizada para melhorar o processo produtivo no campo, ou seja, a parte de monitorar os dados meteorológicos com o uso de inteligência de negócio. Então, aqui pode-se utilizar dados de monitorar, né, esses dados meteorológicos para saber se vai chover ou não, e aí sim ativar então a irrigação via IoT. Tá? Auxílio ao agricultor durante as várias fases, né, da agricultura. O meio de facilitar o processo produtivo, né?